Então, essa parte de concussão cardíaca é uma coisa que a gente achava... primeiro, o que é concussão cardíaca? Ele vem escrito em latim que é commotio cordis. Ele é descrito esse nome lá na década de 30 por Chalonka, que era um autor, e outros autores que participavam. E o commotio cordis, ele quer dizer uma perturbação, né? Uma comoção. O que perturba o coração? O que pode fazer isso? Então, o que pode fazer isso é uma pancada, por exemplo, uma pancada. Ó, escuta o barulho, ó. Uma pancada direto no peito, quando pega-se uma janela vulnerável, o pessoal fala, mas o que é janela vulnerável? A gente tem a pressão arterial, que seria próximo do ideal. Tá mudando agora a pressão arterial. Observa a nova diretriz, hein? Não é mais 120 por 80. Olha só, ele tá com 120, tá quase hipertenso. Pré-hipertenso, mas pula esse assunto. O 120 é quando ejeta o sangue. O 80 é quando os ventrículos estão se enchendo. Então, se você tomar uma pancada no peito, na hora que os ventrículos estão se enchendo, os enfermeiros e os médicos aí, ó, é o segmento S, eletrocardiograma PQRST. Então, o segmento ST, que é uma janela vulnerável, ou quando o coração está se enchendo, e uma pancada... Uma bolada de beisebol, por exemplo. Mais como nos Estados Unidos, mais comum, bolada de beisebol, lacrosse, hóquei. Uma bala de borracha, por exemplo. Um projetil de elastômero, que é uma arma de baixa letalidade, sim, né? Nós temos o uso progressivo da força, o uso seletivo da força na polícia, onde a quarta etapa é usar as armas de baixa letalidade, tá? Não é armas menos letais, são baixa letalidade. Então, um projetil desse lançado no tórax é raro, mas poderia causar também, né? No tórax do peito de uma pessoa. Bem como a segurança pública, prestar atenção no uso dos coletes. O pessoal que usa o colete, os militares, polícia civil, que usa os coletes, esses coletes têm que estar ajustados, porque se ele tiver ajustado, beleza, todo mundo já sabe disso. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão e estou aqui hoje apresentando excepcionalmente o Emergência Entrevista. E vocês logo vão entender porque eu estou deste lado da mesa. Porque o meu entrevistado hoje é o Valtecir Lopes, o nosso amigo, nosso parceiro, consultor da revista Emergência e que vai falar para a gente sobre um pouquinho da sua trajetória na área de emergência. Bom dia, Valtecir, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Alexandre. Que legal. Bom, antes de falar com o Valtecir, eu vou apresentar um pouquinho o currículo dele é meio extenso, senão nós vamos ficar o programa inteiro falando do currículo. Eu vou tentar ser bem objetivo, né? Ele é basicamente um consultor técnico da revista Emergência, professor na área de emergência. Ele é professor na pós de Medicina do Esporte e Fisiologia do Esporte do Cefit da Unip, instrutor de BLS no Hospital Sírio-Libanês, instrutor na Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, membro da diretoria da Sobrasa, na Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Aliás, a camisa que ele está usando é da Sobrasa. Ele é também um dos Dinos, membro do Dinos Group, né? Nosso amigo Chuca e toda aquela gente maravilhosa. E diretor da GES Brasil, que é uma consultoria especializada em emergência. Valtecir, obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra estar aqui, porque eu estaria do outro lado, eu estou aqui agora. É uma honra estar aqui, sendo entrevistado por você, Alexandre, aqui no Emergência Entrevista. Brigadão, que legal. Obrigado, Mônica. A Mônica está nos bastidores. Que legal. Bom, pessoal, Valtecir, eu queria que você começasse contando como é que você caiu na área de emergência. Vamos começar por aí. Olha, onde é que veio a ideia de piscina, de salvamento, BLS, ressuscitação? Depois nós vamos falar um monte de coisas aqui de temas importantes dessa área. Pra falar a verdade, nunca me perguntaram isso, como eu fui cair aqui, né? Eu acho que com meus 16 anos de idade eu vi uma situação de emergência e comecei a gostar disso. Eu lembro que tinha um incêndio no carro e eu acabei levando um extintor, né? Eu trabalhava numa madeireira quando jovem. Carro próximo lá que você viu? Carro próximo eu fui levar o extintor, né? Falei, nossa, corri com aquele extintor uns 200 metros. Cheguei lá,
O cara vai e toma meu extintor. Fiquei com raiva. O cara levou teu extintor? Pegou o extintor para apagar o fogo. Pegou para É a parte mais legal. E aí eu fui militar, fui da guarda presidencial, né? Fui militar, fui da guarda presidencial e na guarda eu tive contato, né? Com os primeiros Você morou em Brasília, então? Em Brasília. Mas você é paulistano? Sou paulistano e aí houve uma seleção, participei de uma seleção aqui em São Paulo, fiquei um tempo aqui. E aí daqui, no Exército, eu fui para Brasília. Aí fui do batalhão na guarda. Mas na guarda presidencial você não é especialista em emergência, você é especialista em segurança pública, né? Segurança pessoal, né? Isso, inclusive meu batalhão era, meu batalhão era de choque, batalhão de choque, só que a gente também teve os primeiros treinamentos em emergência, e foi quando eu me empolguei com isso. Tá, lá você teve, claro. Isso, eu auxiliava um sargento, um tenente lá, que dava esses treinamentos de emergência. Aí eu fui acompanhando e me interessando, achando isso bem interessante. Aí foi quando eu voltei para São Paulo, aí em 94, eu conheci o Carletti, que era um cara que trabalhava comigo com treinamento de emergência, um dos primeiros médicos até do bombeiro, e a gente começou a participar desse treinamento. Aí no final da década de 90 entramos em contato com o National Safety Council, que trouxe muito treinamento, que o Jorge Alexandre, Randall trouxe bastante informação, enriqueceu muito o Brasil com essas informações. Aí em 2000, 2001 fui entrando para o American Heart. Aí em 2004 eu fiz meu primeiro curso de instrutor lá no Sírio, com o INCOR, aí fiquei trabalhando no INCOR, trabalhei no INCOR e no Sírio ao mesmo tempo, entrei em 2004 nos dois, eu já trabalhava no Hospital Bandeirantes, eu era fisiologista do Hospital Bandeirantes, e virei instrutor e fiquei no laboratório de simulação em emergência cardiovascular, inclusive a gente entrevistou aqui o Dr. Sérgio Timerman, né, e ficamos lá fiquei 9 anos no laboratório, com ele, e hoje eu estou há quase 21 anos como instrutor convidado, professor instrutor convidado lá no Hospital Sírio, né? Na medicina do esporte também eu já estou há muitos anos com o professor Fernando Torres, né? Desde o final da década de 90, né? E eu fui para essa área, né? Também tem uma equipe que eu participo com ele às vezes quando tem rally, quando tem outras atividades, né? Comecei a trabalhar não era resgate, né? Era 192 na Praia Grande, tive a oportunidade de começar a fazer meus primeiros atendimentos na década de 90. Você em 5 minutos está contando a sua vida toda, né? E o programa tudo. Acabou já, mano. E aí foi, né? Não, tô brincando, vai, continua. E aí tô aqui hoje, aí sou consultor técnico da revista Emergência desde 2010, mas estou com o pessoal da proteção da revista Emergência desde 2006, né? No Expo Emergência, aí com essa... 2005, talvez, 2005, ou 2007. Foi 2006, mas 2007 sim, teve. Não, 2006 você se aproximou e a feira foi em 2007. Foi em 2007 que ela sempre é feito ímpar aqui em São Paulo, o Expo Eu me lembro de você, nunca vou me esquecer dessa cena. A gente lá na feira, a gente tinha montado uma piscina, né, para fazer demonstrações, né? Tinha como é que é o Rescue Tube, o Life Belt. Como é que é? Boia? Não, mas como é que chama o negócio da... Rescue Tube. Não, chama o nome popular. Então, é salsichão. Salsichão. Porque vocês lá do salsichão. E você tava... Você e o Ronaldo, né? Ronaldo, na época. E aí a gente fazia as demonstrações e tal. E a gente entrou em contato com televisões e tal, e a Globo resolveu entrar ao vivo diretamente do evento. Ao vivo. Às 6h30 da manhã, era uma coisa assim, absurda, né? Era absurdo, um horário do jornal Bom Dia São Paulo, não sei se era Bom Dia Brasil, algum desses telejornais. Né? E daí a gente tinha lá o sistema de aquecimento, só que esse sistema de aquecimento demorava para fazer o efeito. Não é que falhou, é que ele demorava para esquentar. Demora pra esquentar. Então, como a atividade a feira começava a 1h, o pessoal se programou para o aquecimento tá legal a 1h. E às 6 da manhã ainda não estava quente. E vocês foram lá e tal. E para quem não sabe televisão, não é assim, faz e tá pronto. Você teve que fazer e refazer para eles gravar. E faz de novo, e faz de novo. E eu me lembro que você e o Ronaldo quase morreram de tuberculose lá por causa de hipotermia. Hipotermia, né? Claro. E o que foi muito engraçado... que a apresentadora do jornal, né, ficou muito... chamou atenção o nome
do negócio chamado salsichão. Salsichão. Né? Ela explica esse negócio de salsichão. Então, ela não entendeu. Foi muito engraçado aqui. Engraçado, né? Foi acho que foi a primeira Expo que você participou, né? Participei na primeira Expo. Aliás, foi nessa feira que você conheceu a sua esposa? Vamos falar da hora da verdade. A hora da aqui. Verdade, olha só, né? Que presente, né? Eu conheci ela em 2009 e graças a vocês, né? Eu conheci minha esposa. Não foi na primeira edição? Não, foi em 2009. Tá, foi na segunda. Foi então. na segunda, né? Aí eu trouxe. Tá. A gente eu vou contar um bastidores aqui. Vermelho. O Valtecer fazia a parte de temas, era palestrante e tal. E um dia chegou pra gente, lá pra Márcia, que é a nossa gerente Foi a Márcia. E diz assim, Márcia, eu tenho uma amiga que eu queria convidar para participar do seminário. E você consegue uma cortesia para... E a gente, esse parceiro, a Márcia liberou, liberamos lá e tal. A Márcia liberou. A cortesia acabou virando um casamento. E hoje tem o Heitor também, que é o resultado da cortesia desse. Tá. O Heitor. Aliás, o Heitor tá aqui assistindo a gravação com a gente. O Heitor é o filho do Valteci da Pati, que é uma família muito legal. É uma história de amor que já dura 16 anos, graças a Deus, e a gente... Graças à Expo Emergência. Graças à Expo Emergência, nós temos aí um filho maravilhoso, já está com 12 anos e o tempo voa, né? Rápido, né? Voa. Que legal. E o Expo Emergência me deu a oportunidade de fazer uma coisa que eu mais queria, que eu mais amava, que era falar de situações especiais na parada cardíaca. Foi um curso que a gente começou em 2007. Fomos fazendo, acho que a gente na última que a gente não fez porque não deu tempo, porque foram vários eventos, só essa que a gente acabou não fazendo, por causa de vários eventos, né, que tivemos na época, só acabou não dando. E aí, a oportunidade de falar de vários protocolos dentro de um workshop que a gente fazia de 8 horas, né? Aí falava de tudo, de afogamento, de trauma, de conflito autonômico, como a Ticor falava de tudo. Você tem uma capacidade de comunicação, e foi por isso que eu convidei você para ser o host desse programa, né? Puxa, você e a Paula, quando a gente fazia gravações lá do Sul, mas aqui em São Paulo você é o nosso host, porque você tem a capacidade de se comunicar, simpático, articulado, e eu me lembro dos seus cursos, que eram muito, você passava um monte de informações de uma maneira muito leve, muito descontraída e tal. Imitava o Silvio Santos. Estamos aqui ao vivo, valendo! Valendo e tal. Inclusive, fizemos um passe e repasse e nesse ano, né, na Expo Emergência, lá, agosto agora de 2025, você fez toda uma atividade lá com o pessoal, fazendo perguntas e tal. Foi muito legal. Foi bem legal. Tivemos o Prevent-Trauma, que trouxe vários especialistas para falar pra gente de prevenção de trauma em criança. Você com esses cabelos brancos aí, caramba, já devia estar um pouquinho mais branco esse cabelo, né? Você tá pintando ou isso é luzes? Pintando, são luzes. Você pode junto com a esposa, faz desconto. Ela vai, eu também vou. Aí faz luzes. Que legal. Mas o que eu percebo, Valtecer, é que você sempre entra de uma maneira muito intensa, né? Você vai de corpo e alma nas suas atividades, né? De coração. De coração, eu que agradeço. Fala um pouquinho sobre isso. E eu acho que... Já que nós vamos falar de coração, de coração? Nós vamos falar de concussão cardíaca, né? Morte súbita, essas coisas. Mas antes de falar, fala do seu coração, depois a gente entra na concussão. Então, eu tenho muita paixão em fazer isso. Eu conheci grandes pessoas, tive grandes influências. Eu tive uma oportunidade ímpar por ser professor, fui professor da Gama Filho, da Estácia FMU, durante 16 anos. Eu tive a oportunidade de rodar quase todos os estados, microfone. Quase todos. Você é entrevistado agora, pode bater no microfone. O entrevistador é que não pode, né? Eu posso bater. Tá bom. Foram mais de 16 estados, quase todos os estados. Acho que foi uns 2, 3 estados que eu acabei não indo. Conheci bastante gente. Com vocês também eu tive oportunidade de ir lá para o Prevenor, Prevensul, conheci o professor Torlone, conheci as maiores autoridades. E estar junto com eles é como um celular, você vai absorvendo todas de você, do jeito que você me ensinou. Olha, você tem que falar assim, você tem que fazer assim, você não pode fazer assim. Nos primeiros cursos você já falava. Você falou rápido, você tem que falar mais devagar. Mas eu não penso essa cara aí, né? Pode mais devagar. Que cara feia. Tá bom, você pode melhorar. Não, você não falou assim, não. Né? Conheci a Márcia, que a gente tem uma paixão assim por ela, assim, eu, a Patrícia, Heitor, a gente sempre fala de vocês. A gente acabou criando, claro, a gente começa no profissional. Claro. É sempre assim, né?
A gente acaba conhecendo no profissional e acaba criando essa amizade, esse carinho, né? Então tá com eles, aquela felicidade, né? A gente fica aquela ansiedade de começar aquela feira assim, né? E pra gente é uma coisa maravilhosa, né? É um mundo que junta emergência e junta proteção, né? Então você tem várias pessoas juntos aí, né? E vamos falar então da concussão cardíaca, né? Que você tem uns vídeos que explodiram. Foi esse que explodiu na internet, né? Foi um Você fez um vídeo lá com a bola de... Essa da bola de beisebol? Esse eu fiz no stand de tiro, eu começo atirando. Ah, tá. Você faz umas coisas malucas também, né? Faço, eu também sou IAT, instrutor eu fui militar, né? Sim. Fui da guarda precisão, então a gente também faço esse trabalho. Também faço trabalho na área de segurança pública, depois Claro, depois a gente vai falar um pouquinho. Então, essa parte de concussão cardíaca é uma coisa que a gente achava... primeiro, o que é concussão cardíaca? Chama de... ele vem escrito em latim que é commotio cordis. Ele é descrito esse nome lá na década de 30 por Chalonka, que era um autor, e outros autores que participavam. E o commotio cordis, ele quer dizer uma perturbação, né? Uma comoção. O que perturba o coração? O que pode fazer isso? Então, o que pode fazer isso é uma pancada, por exemplo, uma pancada. Ó, escuta o barulho, ó. Uma pancada direto no peito, quando pega-se uma janela vulnerável, o pessoal fala, mas o que é janela vulnerável? A gente tem a pressão arterial, que seria próximo do ideal. Tá mudando agora a pressão arterial. Observa a nova diretriz, hein? Não é mais 120 por 80. Olha só, ele tá com 120, tá quase hipertenso. Pré-hipertenso, mas pula esse assunto. O 120 é quando ejeta o sangue. O 80 é quando os ventrículos estão se enchendo. Então, se você tomar uma pancada no peito, na hora que os ventrículos estão se enchendo, os enfermeiros e os médicos aí, ó, é o segmento S, eletrocardiograma PQRST. Então, o segmento ST, que é uma janela vulnerável, ou quando o coração está se enchendo, e uma pancada... Uma bolada de beisebol, por exemplo. Bola, mais como nos Estados Unidos, mais comum, bolada de beisebol, lacrosse, hóquei. Uma bala de borracha, por exemplo. Um projetil de elastômero, que é uma arma de baixa letalidade, sim, né? Nós temos o uso progressivo da força, o uso seletivo da força na polícia, onde a quarta etapa é usar as armas de baixa letalidade, tá? Não é armas menos letais, são baixa letalidade. Então, um projetil desse lançado no tórax pode, é raro, mas poderia causar também, né? No tórax do peito de uma pessoa. Bem como a segurança pública, prestar atenção no uso dos coletes. O pessoal que usa o colete, os militares, polícia civil, que usa os coletes, esses coletes têm que estar ajustados, porque se ele tiver ajustado, beleza, todo mundo já sabe disso. Mas um projetil lançado, dependendo, mesmo com armas curtas, que a gente chama de pistolas e revólveres, mesmo ela sendo arma curta, projetil daquele de ponto .40, 45, batendo no peito, pode existir. Mesmo com o colete, dá esse impacto no... Isso, às vezes o cara coloca o celular aqui dentro, ou por dentro do colete, então existe essa pancada. Ou ele vai ter só contuso córdio, que é uma lesão mesmo e não vai causar isso, ou pode ter essa concussão. E olha que interessante, os dados epidemiológico lá nos Estados Unidos, tratam de quase 30 eventos desses por ano. Só que são 30 eventos relatados, tem uns eventos que não são relatados. A gente observou há 2 anos atrás, que lá no jogo de futebol americano, um jogador famoso lá, do Bulls, né? O Bulls é equivalente ao Corinthians, pô. Chicago Bulls, só pra vocês terem uma relação, timão. Só pra vocês não vão saber, né? O pessoal que tá assistindo, quem que é o Bulls? É tipo que Corinthians, o timão. Aí o que aconteceu? O jogador, brincando com isso, nem podia, né? Já errei. Você já trabalhou no Corinthians, então você tem... Na década de 90, eu comecei a trabalhar na escola. Lugar de fala, então, você pode falar do Corinthians. Tem um lugar de fala. Tem um lugar de fala pro Coringão. Eu adorava jogar, principalmente quando a torcida não ia. Aí, brincadeira, preguiçoso. Porque eles não bagunçavam tanto, né? A gente trabalhava com juvenil, né? A gente ia jogar fora do estado, do município de São Paulo, aí a torcida não ia muito lá, né? Aí termina aí o raciocínio, volta pro raciocínio. Não, você tá bolada. Tá bolado. Isso. Então o que acontece? Quando você toma essa pancada, que pode ser, que a gente falou que pode ter 30 eventos, né? Essa é a epidemiologia. Mas a gente tem observado esse do jogador que eu citei do Bulls, o que mais acontece num time de jogador daquele de futebol? É ter pancada no tórax, é mais comum. Uma atividade tem pancada. Aí o que aconteceu? Ele pegou uma bola, ele tomou uma pancada no ombro, o outro veio, deu uma pancada no ombro, ele levanta, deu 3, 4 passos e teve uma
parada. Nós tivemos essa situação com bola mesmo de futebol e tivemos mais recente agora um rapaz de 30 e poucos anos, tivemos no começo do ano um garoto de 14 anos, goleiro, no Brasil aqui, um garoto de 14 ou 15 anos que tomou uma bolada no peito, também teve uma situação de uma parada cardíaca decorrente disso. Tivemos agora mais recente esse outro jogador no jogo de como é que chama? Jogo que vai 5 de cada lado, né? Você viu que tem de futebol, né? Society, né? Tem o Society e o futebol salão. Do tempo do futebol salão. É o salão, só para ver se vocês lembram que era salão mesmo, vocês estão esquecendo aí. Então, no futebol de salão, ele tomou uma pancada no peito e acabou tendo essa outra parada. A bola de futebol de salão ela é mais pesada, é mais menor e mais pesada. Isso. Que tivemos também com relação e tivemos uma outra descrição que é com relação sobre pancada por brincadeiras. Então, brincadeiras de pai ou mãe ou outra pessoa, ou crianças, eu posso bater, né? E crianças que deram pancada no peito da criança e ela acabou tendo. Então, o que a gente achava há 20, 30 anos atrás? Que isso acontecia só com pessoas franzinas, ou seja, não é chassi de grilo que o pessoal fala, não tem nada a ver. São franzinos, pequenos, magrinhos. Mas não, a gente tem isso com atletas, que aconteceu com atletas condicionados. Que são musculatura toda. Um jogador desses é muito preparado. Aí uns 2, 3 anos atrás, se eu não me engano, 2 ou 3 anos, posso errar, peço licença, tem o meu vídeo lá no YouTube desse, a gente está fazendo um outro mais atualizado com os dados, tá? Fizeram uma meta-análise, né, com essa situação. Pegaram estudo com porquinhos, então pegaram os porquinhos. Como é que eu faço isso? A gente não tem nenhum estudo brasileiro com esses de commotio córdio com porquinho. Esses suínos pegam de 5 a 45 quilos, a média, pegaram todos os estudos em cima disso. E aí, ceda-se o suíno, deixa uma distância próxima de 5 a 15 metros, entre essa distância, tem um lançador de bola de beisebol, tem um computador e um programa. E ela é lançada, essa bola, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, uma velocidade de 40 a 50 km por hora. Qualquer um pode lançar uma bola, os atletas lançam acima de 100, uma bola daquela, no peito do porquinho. O porquinho, quando batia essa bola, o porquinho entrava em fibrilação. Ele entrava, ou seja, tinha uma parada cardíaca. Os autores iam em sequência e cardiovertia o porquinho. Ou seja, desfibrilava, colocava lá o desfibrilador e dava um choquinho no porquinho, o porquinho voltava. A maioria nem fazia compressão, mas era na hora. E o porquinho voltava. Tem porquinho que fez isso com 4, 5, 6 vezes, tá? Esse estudo. O que ele mostrou pra gente de importância? Se eu tiver em qualquer evento, é comum as equipes ir para evento, que nem a gente trabalha para uma empresa de armas, e a gente vai para os eventos que tem eventos de futebol. O ano passado nós tivemos eventos de jogos de medicina. Aí quando nós vamos, a gente procura ficar próximo da beira do campo com DEA. Né? Não só deixar o cardioversor que tem avançado lá, fica o cardioversor na viatura, mas se deslocar até a viatura pode ser longe, né? Então a gente deixa próximo ali com o DEA e assistindo o jogo. Pode acontecer campeonato de karatê, de outros, né? E é interessante, volta no estudo. Então volto no estudo. O que mostrou? Em torno desses porquinhos que foram lançados a bola, parece que próximo de 40% deles, tem que baixar o estudo e dar uma olhadinha, próximo de 40% deles, ou um pouquinho mais, não tiveram o commotio córdio. Era lançada a bola e eles não tiveram, os outros tiveram. Existem outras teorias por que disso. Então, porque existe uma pergunta, peraí, mas o cara trabalha com karatê, ele tem golpe direto no peito, no MMA, no boxe. É muito agressivo, né? No MMA, então muitos têm golpe, mas os atletas são mais condicionados. Então, só para lembrar que existe esse risco aí de ter nessas atividades esportivas é sempre importante ter, vamos falar do Serginho que morreu em 2004, outubro, novembro. Mas daí é morte súbita, né? Isso, é morte súbita. Mas esse tipo de impacto, né? O Serginho foi outra questão. Mas é uma morte súbita. Mas o impacto, né? A batida, então, todos esses esportes deveriam ter uma equipe preparada para esse tipo de atendimento, né? Bem, o que a gente tem hoje, próximo disso, é ter uma legislação do DEA. A gente tem aqui, estamos no município de São Paulo, tem uma lei 15.282, 15.283, que cria a obrigatoriedade aí do uso desses desfibriladores. Mas o que tem que fazer é a prevenção disso. Saber se acontecer, iniciar o suporte básico de vida e usar o DEA. Inclusive, tem um artigo da Revista Emergência, né? Eu sou consultor técnico da Revista Emergência. Aí nós temos um
um artigo nosso que fala de RCP ou choque, tá? A gente tem na Revista Emergência, vocês podem clicar no Google, baixar, a gente também coloca para vocês esse artigo onde a gente fala que a importância é a desfibrilação o mais rápido possível. Então é interessante ter isso e treinar esses professores e conscientizar eles que pode acontecer. Isso não é tão... é raro, mas talvez não seja tão raro quanto a gente pensa. Quando a gente vê os dados epidemiológicos, você vai falar, não, é muito raro, mas espera aí. E os dados que não foram, é que nem a gente fala de afogamento, que morrem 16 pessoas por dia, a gente vai ter quase entre 5 mil e 6 mil, ou seja, quase 6 mil afogamentos por ano. A gente sabe que esse valor é um pouco mais, mas é os dados que a gente tem relatado. Né? Mas quando a gente fala em preparar e treinar e capacitar essas pessoas, a gente está falando basicamente da população em geral e não só dos profissionais de APH, de atendimento de emergência e tal. Inclusive as leis falam dos leigos, né? Quando você pega uma lei de ideia no município de São Paulo, a 15.283, está falando mais de leigo. A 12.736, 12.736 do Estado de São Paulo, também está falando de leigo. A gente tem 45 leis municipais e 7 leis estaduais para o uso do desfibrilador, com foco mais em leigos, não em profissionais, né? Mas esse povo, essas pessoas não são preparadas, né? De uma maneira geral. Não. O que acontece normalmente? Eu vou tentar fazer um resumo da ópera. A empresa compra, loca, bota o desfibrilador lá num cantinho e não prepara os trabalhadores ou as pessoas de uma maneira geral, né? Isso me parece ser a regra do jogo. Ou prepara, mas aí as pessoas vão saindo, vão trocando e tal, daqui a pouco metade da equipe não sabe como lidar, e eles precisam estar preparados para... Então isso me parece ser porque comprar o desfibrilador já é um passo importante, né? Ter o equipamento disponível com bateria e tudo funcionando, né? Não é só o aparelho lá também. Tem isso. É que nem extintor de incêndio que não tem carga. Não aparelho que é que nem planta, né? Tem 2 tipos de planta. Tem o cacto, você não precisa nem colocar água, cuidar dele, mas tem equipamento que você tem que cuidar dele. Você comprou ele a cada uma vez por mês, aí tem que ter carga, tem que carregar, aí tem que prestar atenção também, que é talvez um outro problema, né? Mas no treinamento, que é o que me parece ser, porque se a população estiver mais preparada, e eu volto, a gente falou de alguns eventos, eu me lembro daquele evento que a gente fez em Recife, né? Em Recife, que foi muito legal. Você foi lá, fez o treinamento com quantos lá? Eu cheguei uma semana antes, porque eu tinha aula na universidade, que eu dava lá, eu tinha um curso de pós em reabilitação cardíaca, que a matéria que eu dava era de emergências cardíacas, era 2 dias de aula. Aí eu chegava lá em Jaboatão e fiquei no SAMU, eu dava treinamento lá também, ficamos uma semana treinando o pessoal, porque era férias, né? Se eu não me engano, era próximo de férias. Estava treinando as crianças lá. As crianças ficavam lá no SAMU de Jaboatão naquela época. Ih, faz tempo. E aí eles faziam um trabalho. Aí eu fui lá para dar aquele treinamento para eles. Junto à comunidade. Isso, junto à comunidade. E treinamos eles para fazer um mass training, que era um treinamento em massa. No Centro de Convenções de Olinda lá. Aí eu peguei e falei com o chefe, com o diretor da proteção. Falei que você não vai lembrar o Guzmão. Aí falei para ele assim, Guzmão, eu preciso de 5 ônibus, você pagar 5 ônibus. Aí a gente fez o porque Jaboatão é do outro lado de Recife. Recife, passar todo o Recife. Trazer o ônibus, trazer. Mas foi muito legal. Foi legal. E aí a gente treinou os médicos, os enfermeiros e os condutores. E aí era coisa simples, desmaio. Cada um ficava com 4 ou 6 crianças, né? Eles eram monitores das crianças. E a gente trouxe, acho que umas 8 ou 10 crianças que se destacaram no curso. Essas crianças foram como instrutoras, ficaram com a camisetinha e eu coloquei para eles ficarem junto com o pessoal do SAMU. Aí, assim, é normal, é fisiológico, é natural de todos os instrutores. Quem teve que dar mais atenção não é quem me deu problema, por favor. Mas quem teve mais da atenção foram o pessoal do SAMU. Os adolescentes, as crianças de instrutores, eles fizeram tudo que foi pré-gravado. Aí de vez em quando apareceu o adulto do SAMU, mas o que eu tenho que fazer agora? Eu lembro o menininho, que você viu o que ele fez? Não, tio, eu te ensino. Mas segue, moleque, por favor. Aí, ele te ensina. Que era desmaio, convulsão, engasgo. Era uma sequência que eles tinham que fazer na prática, né? Sim. E os molecada gravava tudo, mas isso é normal. Criança, a absorção dela para informação é outra. Claro que o objetivo para criança, a gente está falando do objetivo do mais simples, aprendimento mais básico, cognitivo, né? Psicomotor, afetivo, lúdico e o último é o emergencial. É consequência uma criança atender. Não que a gente treine a criança para ela atender emergência. Que dirá, já é difícil treinar um profissional, imagina uma criança, né? Você treinar uma criança para emergência, você vai treinar
pode ser que a consequência seja ele desengasgar o amiguinho, ele acionar a emergência, né? Então, isso é muito bom. Quanto mais você treina, melhor ele fica, né? Seria uma mão de obra boa e barata em escola, adolescentes, né? Você treina os adolescentes. Daí a gente fez até uma experiência aqui em São Paulo depois dessa experiência. Foi. E depois surgiu um evento que se chama Pré-Trauma, que está focado no jovem, na criança, na escola, né? As atividades das crianças e o atendimento dessas atividades, que foi um evento que é um grande sucesso. Este ano, né? Foi de novo. É a terceira ou quarta edição? É a terceira edição. A terceira edição foi assim em agosto, né? Em a primeira edição a gente trouxe vários especialistas, né? Trouxemos aí o pessoal da Sociedade Brasileira de Traumas, trouxemos de Cardiologia. Da Sobrasa, trouxemos o pessoal David, da Sobrasa, né? o Davi Spilman. Inclusive o Davi é o nosso presidente de honra, o doutor Davi Spilman, ele abre o evento pra gente sempre, né? Ele abriu agora, fez um vídeo maravilhoso, abriu o Pré-Trauma pra gente, foi muito lindo a abertura do Pré-Trauma com ele, e ele é o papa do afogamento, né? O Davi é excepcional, né? A definição de afogamentos, já que a gente falamos, é brasileira. Os graus de atendimento Sim, é brasileiro. Ele é uma referência mundial, Nós né? temos 3 capítulos de livro, graças a Deus, junto com ele, a doutora Lúcia também, no primeiro livro de medicina em áreas remotas, junto eu, Davi, a doutora Lúcia, grande Lúcia, beijo para a doutora Lúcia, a Eneida. Temos aí no livro da doutora Júnia, Júnia veio aqui, a gente entrevistou legal, a Júnia, na primeira também. Temos aí também no livro do Dr. Sérgio Timmerman também. Que também teve aqui, né? Que teve aqui também, do grande Dr. Sérgio Timmerman, é referência. Você vê, o Brasil tem referência em ressuscitação, boa, né? E afogamento. São as duas grandes referências. Legal. O Dr. Sérgio ele participou da fundação do ILCOR, da Aliança Internacional dos Comitês de Ressuscitação. Lá no Sírio também nós temos diretores dentro do ILCOR também, brasileiros que fazem parte da Aliança. Tá, mas eu quero te trazer de volta para o Pré-Trauma e falar, a gente já falou do evento, mas assim, a importância do jovem, da criança, da escola, para a gente difundir a informação, porque o brasileiro é leigo, literalmente é leigo e ignorante, né, sobre o assunto. A pessoa desmaia na rua, ninguém sabe fazer uma manobra de engasgo, essas coisas são muito básicas e não temos esse tipo de informação. Como é que você avalia isso? Está melhorando? As escolas estão começando a trabalhar isso? Fala um pouquinho sobre isso. As escolas estão começando a trabalhar isso. Não é o que nós queríamos, não é o ideal, mas tá chegando, tá andando. Principalmente as privadas, né? Assim, teve o lado bom, como o Crote, tivemos aqui o engenheiro Crote de engenharia, ele falando, ele gostou de falar assim, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Teve o lado bom que criou a lei federal, a 13.722, que é uma lei federal que chama-se a Lei Lucas. Ela foi criada lá no município de Campinas, deu certo, virou estadual e virou uma lei federal lá pela Alessandra Zamorra, a Lei Lucas, que muitos já devem saber o que aconteceu. Bem, o que aconteceu que essa Lei Lucas ela veio foi sensacional, que cria a obrigatoriedade de escolas públicas e privadas serem treinadas em primeiros socorros. Sensacional. O problema às vezes é na carga horária, que o pessoal quer fazer uma palestrinha de 2 horas, 3 horas, colocar às vezes 40, 60 pessoas, aí fica difícil isso, né? Bem melhor do que nada, né? Sim, então é melhor, um passo já de conscientização. Mas seria ideal que a gente aumentasse um pouco, eles se preocupassem em fazer isso com carga horária. As escolas... Mas está acontecendo isso? Está acontecendo. Cada escola faz o seu. Eu estou falando das escolas públicas, das escolas privadas. Você está falando das escolas públicas. Aí é que eu me preocupo, porque aí a gente está falando do grosso da educação, ou a maior parte da população está em escolas públicas. E a gente não vê muitas políticas públicas focadas nisso, né? Não tem. Claro que deve ter diretores, a gente está falando de uma maneira geral, deve ter diretores muito envolvidos, professores envolvidos, mas me parece assim, mas esse assunto, nós já estamos com tanto problema para ensinar português e matemática, mas esse negócio de... E quem faz isso, às vezes, se 10 dobra, que às vezes é um SAMU, é um bombeiro que tem suas atividades, que às vezes eles vão colaborar nessas escolas. Mas isso é uma boa dica, né? Os SAMUs, o pessoal que é bombeiro voluntário, bombeiro civil, ou trabalha, ou é técnico de segurança numa empresa, ele pode pegar escolas da sua região, e eu acho que esse é um trabalho que a gente poderia estimular, né? Existem os trabalhos sociais que são muito interessantes,
e deve ser feito, mas a gente tem que olhar para um lado mais profissional. Sim. E faça isso de acordo com carga horária, com turma, com equipamento. Claro. Porque não adianta aí se não tiver algum equipamento, alguma coisa de equipamento adequado. Então, assim, é interessante que vise isso, não só como palestra, mas que foque também com treinamento. E pensando em criança também, não só treinar professor. Treinar crianças também é bem interessante. Crianças e adolescentes, que a absorção da informação deles é demais. E é melhor treinar professores ou crianças? Ah, que pergunta! Eu não posso perder meu emprego. É melhor os dois. A retenção dá uma diferença um pouquinho. Se eu pegar adolescentes, teoricamente, treinar adolescentes e professores, o que eu observei que às vezes os adolescentes não são todos, a retenção, tá? Mas a retenção e o tempo-resposta deles é natural, professor, é normal, professor, é fisiológico. A absorção deles é um HD zerado, a absorção deles é mais fácil. Você tem muita responsabilidade, isso faz parte. Então acontece que eu tenho que criar camadas. Não vai ser no seu primeiro curso, não vai ser no segundo, não vai ser no terceiro, mas lá no terceiro, quarto curso, ele já começa a ver as coisas diferentes. Como já estão vendo a gente já tendo esses feedbacks altamente positivos de várias escolas que tivemos um encontro de instrutores aí de instrutores e eu sempre pergunto isso para eles, como vocês estão vendo? Ah, melhorou, olha, melhorou, eles estão fazendo, do mesmo jeito que a gente faz em indústria. Claro, eu tive indústria que presto serviço há quase 21 anos, eu vi resultado, levou tempo, 5, 6 anos, e são cursos de 2 dias. Aí o pessoal... o problema é que o professor, ele é uma profissão extremamente pressionada. Aliás, estamos gravando aqui no dia 16 de outubro, né? E ontem foi dia do professor, uma homenagem aos professores, que deveriam ser mais reconhecidos no Brasil, né? Obrigado. E a carga horária, a carga de pressão, a carga de atividades do professor realmente é muito... É muito puxado. É muito puxado. Então, esse peso, eu acho que é uma... Então, talvez o aluno... Claro, estou falando de alunos, você está falando de adolescentes, não crianças de 6 anos ou 7 anos, mas assim, talvez se a escola conseguisse usar essa força jovem, né? Essa força estimulando, né, incentivando esses jovens a terem preparo, talvez a gente tivesse um resultado que qualificasse também o trabalho, né? Sim, cada um faz a sua iniciativa para que isso melhore. Nós fazemos a nossa parte. Nós tivemos agora a terceira edição do Pré-Vem-Trauma. Foi gratuita, a inscrição foi gratuita. Lotou, nós não tínhamos espaço, mas foi um evento maravilhoso. Trouxemos várias autoridades ali para discutir. Trouxemos ali o Dr. Davi Spilma abriu para a gente, lindo ali, que é nosso presidente de honra ali do Pré-Vem-Trauma. Em seguida tivemos a doutora Daniela da Bimara, ele coordenando ali junto com o Regis, mais outros ali que participaram. Trouxemos o Dr. Gustavo, da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, para falar de concussão, que é uma coisa que a gente não sabe muito ainda, que é interessante entender um pouquinho dessa situação. Trouxemos ainda o Silva, grande Silva, lá do GAT, que ele veio lá para falar de bullying, aí ele com uma visão totalmente diferente. O pessoal adorou a palestra dele, foi sensacional aí. Achei que foi um evento maravilhoso, um evento muito lindo aí, que a gente vai repetir ele em 2027, se Deus quiser, um novo Pré-Vem-Trauma, e você fica ligado para você se inscrever, porque as vagas, acaba rapidinho, né? Tá? Acaba rapidinho. Valdecir, vamos lá. Você me botou uma série de sugestões, você achou que ia me pautar aqui nessa entrevista? Eu achei que você ia falar, que eu queria falar. Eu quero responder sobre isso. Você esquece esse papelzinho que você me mandou, esquece tudo isso, nós vamos falar de coisas que eu sei que eu vou te perguntar. Uhum. E agora eu vou te perguntar uma coisa. Qual é o maior perrengue que você vivenciou em emergência na sua vida? Eu sei que você já fez essa pergunta para vários entrevistados e o pessoal meio que foge dessa pergunta. Eu quero que você responda. Perrengue, cara, acho que... Ou uma coisa engraçada, alguma coisa que... Né? Conta uma história pra gente. Tem um engraçado e tem um outro. Tem um que foi assim, isso aí tem uns 20 anos quase... Você estava começando e tal, né? Começando. Podia cometer algumas falhas, então. Sim. Não, esse que me assustou bem, eu andava com os equipamentos no carro, nesse dia eu estava com colar, tudo, e teve um acidente muito feio de um ônibus. Isso aí foi na região da Zona Leste, na época foi em Itaquera, um ônibus passou, ele bateu em múltiplas vítimas. Nossa. E aí eu vi um monte de vítimas, eu tinha acabado chegando primeiro e eu estava com colar cervicais, deixava dentro do carro, isso há mais de 20 anos, isso aí tem mais de 20 anos.
E eu acabei, só que eram múltiplas vítimas e cada uma tinha uma necessidade diferente. E você sozinho, você não Você estava sozinho na o start é bonito para dar aula, é bonito, né? O verde que sai andando, você ajuda. Sim, mas você sozinho. ajuda, sozinho, né? O vermelho. Aí, claro, que aí começou a brotar tudo que é socorrista, bombeiro. Sim. Aí o negócio começou a funcionar direito e foi indo, né? Teve coisas engraçadas também de se atender bêbado na praia, que você atendia o cara, ele te confundia na avaliação, você vai fazer a avaliação, o cliente confunde um pouco, né? Ele fala, eu tô lesionado, eu vou morrer, eu não vou morrer. Aí você vai transportando e olhando aquilo, te confunde. Já é difícil, né? Imagina quando você era jovem, ver uma situação dessa. E um caso engraçado foi de um que a gente foi fazer um trabalho de resgate, não era de resgate aquático, prevenção aquática, a gente estava com jet ski e tudo, e uma moça foi atravessar de um barco para outro. Eu estava num jet ski, eu falei, e você já tem uns 8 anos atrás, a gente foi fazer um evento lá numa ilha lá, que a gente chamou pra gente ir, falei, então vamos, né, fazer o evento. E aí a moça foi atravessar de um barco para o outro, um barquinho, eu olhei pro olho dela, eu falei, chega com o jet ski. Quando ela atravessou, ela desceu. Você falou o quê? Eu tava com o jet ski, falei, chega naquele barco ali. Chega, né? Não, eu tava na parte de trás. Chega no jet ski. Eu tava no jet ski, falei, então chega um pouquinho perto daquela senhora. Ela foi atravessar, só que quando ela atravessou, o colete dela subiu. E eu tava com o life belt, o rescue tube, mas, eu desço 1,5 m, 2, com aquilo, e onde ela caiu ali era escuro pra caramba, água escura, tudo. Ela desceu, o colete voou. Quando o colete voou, deu tempo da gente chegar, pegar ela, já colocamos no barco assim, né? E o olhinho dela assim instaladão. Falei, meu Deus do céu. Ela falou, não me afoguei não. Falei, ótimo, beleza, ainda bem, não, tossindo pra caramba, né? Mas acabou. E isso tem várias outras, umas que a gente lembra, né? Mais que a gente não esquece, coisas que eu quis esquecer na minha vida, com trauma de criança, essas coisas que eu acabei apagando, não lembrando, né? Eu acho que eu fui mais sensível que meus colegas. Eu vejo os colegas são muito mais duros, muito mais, né? Então, te impacta muito. Quando é criança, essas coisas, acho impacta. Que qualquer pessoa que tem coração... Do mesmo jeito que a gente vai fazer alguns trabalhos de prevenção em rave e tudo, você está ajudando também, e você está acostumado a atender em linha de produção, né? Então, você não sente muito, tranquilo, mas uns outros sim, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre piscina, salvamento aquático, o seu trabalho na Sobrasa. Você falou do Davi Spillman, né, que é uma pessoa fantástica. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela questão que é um problema que eu acabei falando na experiência da piscina lá da feira, que é a questão do choque térmico. Choque térmico. Fala um pouquinho sobre isso. O choque térmico é interessante, o nome técnico dele seria conflito autonômico. Olha que interessante, conflito autonômico. Também é uma situação dessas, parecida com o moticórdio, que é raro uma situação dessa, mas o conflito autonômico ele acontece quando você entra numa água com temperaturas diferentes graus, de 10 graus de diferença, quente ou frio, mas principalmente fria. No mínimo 10 graus. E isso tem a ver também com condicionamento físico e outras coisas. Mas para a gente entender o que é esse conflito autonômico, quando a gente fala conflito autonômico, no sistema nervoso central, a gente tem lá o famoso sistema simpático, que de cima para baixo ele vai dilatar o olho, inibe glândula lacrimal, parotídea, sublingual, faz vasodilatação aqui nos brônquios para você respirar, aumenta a frequência cardíaca do produto. Lá na adrenal já está liberando adrenalina, noradrenalina, cortisol, glucagon, e essa é o efeito de fugir ou lutar, também a gente fala de fugir e lutar. E o outro é o parasimpático, que é o contrário disso. Então ele não aumenta, é tudo o contrário. Do que eu falei aqui, tudo o contrário. Diminui frequência, faz isso. Olha que interessante, quando a gente pensa que nós somos mamífero, algumas pessoas, eu sou mamífero. Eu não sou. Você é descendente de mamífero. Eu não sou, você é. Então vamos chegar lá. Quando você entra dentro de uma água, você pula dentro de uma água fria, se a água chegar até aqui, quando a água chegar até aqui, você vai ter uma descarga simpática. O termo simpático, sim, quer dizer junto. Patos é sentimento, junto com sentimentos. É que a gente não usa falar muito isso, a etimologia mais arcaica dessa palavra aí, né? Então, é uma reação de instinto. Uma reação de instinto. Então, o que acontece? Aumenta a frequência, a pressão arterial, o olho dilata, né? De sobrevivência, porque ele quer se mexer para... Não, mas é água fria mesmo. Quando você entra com água fria, você não tem medo, o risco de se afogar. Não, eu digo, o frio, a tendência é o corpo começar a se
se movimentar. É a, Isso, a tremedeira é uma reação. Isso, a primeira coisa que você tem é essa descarga simpática para circular mais sangue, porque a água entrou na periferia, nessa camada, e ela está fazendo vasoconstrição. Então eu aumento a bomba, faço com que a bomba bata mais rápido, só que isso é muito rápido para o corpo. Aí você tem essa descarga simpática. E aí quando você colocar o rosto na água, aqui, Mônica... Quando você colocar o rosto, a Mônica gosta desse assunto. Olha, a Mônica tem medo de água, né? A Mônica que está no auxiliando aqui, nós estamos ao vivo na AnimaSeg, hein? Aí o que acontece? Essa água, quando pega no rosto, aqui eu tenho o sistema parasimpático que inerva aqui e aqui. Quando você pega essa água, o que acontece? Você faz um bloqueio, então você faz assim, e ao mesmo tempo você diminui parasimpático. Então você diminui frequência do coração, pressão arterial, tudo. Então, pensando que isso é raro, por favor, tá? Então, o que acontece com esse conflito? Se você entra numa água muito fria, o que acontece? Você tem descarga dos dois. Ao mesmo tempo... É um curto-circuito geral. Né? Isso, é um conflito. Esse conflito, para quem tem uma síndrome do QT longo, que é um tipo de taquiarritmia, para quem tem uma arteriosclerose, né? Pode existir um risco, dependendo onde é. Para quem tem canolopatia, então quem tem alguns Cuidado com a água fria, então. Não vamos falar mal da água fria, porque eu gosto de nadar em água gelada. Não, mas essa pessoa tem que ter um cuidado. Isso, tem que tomar se ela já teve uma experiência não muito agradável, ela tem que ter cuidado. Aí, se ela entrar, existe risco. Então, assim, seguiu o conselho da vovó. Vovó, quando você entrar na água gelada, o que ela fala? Molha o quê? Molha o pé. Ela fala, molha o pé, molha os pulsos. A gente fala punho, tá? Mas o correto da vovó é tem pulso, sentido, a gente fala punho. Porque claro que você vai molhando. vai Isso, você vai molhando para você entrar. Bem, como é que eu entro na água gelada? Bem, eu tenho um hobby, eu não contei para vocês, que é um hobby que eu amo. Há muitos anos eu gosto de nadar em água gelada. Como é que você entra? Eu pego, mergulho e vou de boa. Mas eu já estou aclimatado, eu faço isso há quase 40 anos, 35 anos fazendo isso, né? Que eu gosto de nadar em água gelada. Não é a mesma coisa que mergulho. Eu também faço mergulho, mas é outra coisa, não tem nada a ver com água gelada. Eu uso roupa e tal. Na água gelada eu vou nadar 20 minutos, 25, 30, depende da temperatura, depende de alguns fatores aí, tá? Você aconselha a nadar? Não, aconselho você procurar um profissional que treine você para você fazer isso. Adaptar ao seu estilo, né? É natural do ser humano fugir da água fria. Então você não precisa falar, não entra na água fria, ninguém gosta de entrar na água fria, né? E por que você gosta? Eu gosto porque me relaxa, me libera endorfina, dopamina, eu consigo me concentrar na água fria. Mas você não fica com frio, é isso que eu não... Quando eu entro na água gelada, eu sinto que o corpo vai dar... Hoje eu já não sinto mais isso, tá? Mas antes eu sentia que ia quebrar os ossos, assim, um negócio horroroso. Aí dava uns 3, 5 minutinhos, eu aqueci, eu pego fogo, aí eu aumento a temperatura, fica quentinho, aí fica tão gostoso lá embaixo, fica quentinho, aí esse quentinho começa a esfriar. Aí quando esfria, aí eu saio. Saio com hipotermia? Hipotermia tem 3, leve, moderada e grave. Então, 34, até a 35, 36 é moderada, leve, entre 30 e 34 é moderada e abaixo de 30 é grave. Lá na Europa eles têm outra classificação. Aquele pessoal que pula aquelas... Piscina gelada, piscina gelada. Aquilo ali é o quê? Que temperatura também, tem a ali? A temperatura está abaixo de zero 20, ali. Não, 2 graus. É porque não está congelado, né? Não está a parte de cima, talvez né? Você faz um buraco. 10, 15 graus. 5, 3 mas graus. Mas você está falando aí 30 graus, 15 graus é um absurdo. Né? Então, essa informação do conflito autonômico ela é muito interessante, por exemplo, para uma equipe do Sul lá, que está dentro do helicóptero. Às vezes o helicóptero está quente e esse guarda-vidas... Tem que pular na água para salvar alguém. Tem que pular numa água 15 graus. Então esse cara tem que ser aclimatado, né? Esse cara tem que no mar, a água do mar, dependendo do lugar. Não, depende do lugar, Paulo é quente. Mesmo, né? Tem lugar que é quente. Não, mas em São Paulo qual é a temperatura da água? A temperatura média da água, eu vou chutar aqui, do ano inteiro, pegar a máxima e a mínima, ela fica próximo entre 24 e 27. Pois então nós estamos falando abaixo de 30 graus. Né? Mas mesmo assim, 24 é tranquilo. Não, mas é frio. Certo? Nosso corpo é 37, né? Então... Agora, se você coloca um atleta para nadar numa temperatura de água 30, 31, dependendo do nível dele, ele vai rodar, ele pode voltar com hipertermia, aumenta, porque a água começa a esquentar ele, né? Tem essa diferença. Quando a gente bateu o recorde de permanência aquática, a gente ficou 10 dias sem sair da água, em 2001, isso tem 25 anos atrás. E aí a temperatura que a gente acertou para ele ficar era para dormir à noite em torno de 33 e de dia 31, 32.
para ir dormir. Aí houve uma situação do primeiro dia que a água chegou a 35 graus. Puxa, a gente teve que esfriar a água lá para ele ficar, né? Porque o corpo, né? Então, um conflito autonômico, ele tem a ver com isso. E, ironicamente, o conflito autonômico existe em outras situações. Por exemplo, dá um outro exemplo. A gente falou o exemplo do conflito autonômico, que é o Timpton, que cria essa teoria. Grande professor Timpton, lá de Portsmouth, lá na Inglaterra. Ele que é o que descreve esse termo, né? Tem grande amizade aí com o doutor Davi Spielman, com a doutora Daniela lá também. Abraço para a doutora Daniela, da SPSEC, doutora lá do Rio de Janeiro. E o Timpton, ele que criou essa teoria de falar que é o conflito autonômico. E, ironicamente, quer ver um exemplo outro de conflito autonômico que eu vou te dar? Por exemplo, um filho nascer é um conflito autonômico. Seu primeiro filho nascer é um conflito autonômico. Porque você tem... Quando você vai pegar seu filho, você tem descarga simpática, então você vai aumentar a frequência cardíaca. Primeiro que seu olho vai dilatar, que você está vendo ele, né? Dilata, aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial, circula mais sangue, seu coração parece que vai sair fora da boca. E ao mesmo tempo você tem uma descarga parasimpática, que é uma descarga parasimpática, ela é emocional. E aí você começa a chorar, você tem uma coisa de alegria e choro ao mesmo tempo. Eu falei de coisas boas. Choro bom. E isso, eu vou falar de coisa ruim também. E um sequestro, que quando você tira o cara lá do veículo, a polícia chegou lá, chegou o GAT, a propaganda para o GAT. Chegou o GAT, chega qualquer pessoal lá, ou qualquer policial, e tira essa pessoa do sequestro, ela sai ali, acaba tendo um conflito autonômico também, porque ela é entre choro e alegria. Alegria porque eu tô vivo e choro. Isso aí chama conflito autonômico. Né? Um exemplo, quando eu casei, eu amo minha esposa, e a primeira vez... Quando eu vi, eu tava com a frequência cardíaca lá em cima, ela entrou tem aquela descarga parasimpática, a gente tem um conflito. Por isso que o olho dilata, você vai ver o olho da pessoa bem dilatado e brilhando demais, né? Ele desce apaixonado, assim, então tá apaixonado. A paixão é um conflito. A paixão, olha, você deu um outro exemplo, que legal. A paixão é puro conflito autonômico, que você tem descarga simpática e parasimpática, as duas juntos. E, ironicamente, o conflito autonômico na água também a morte por choque térmico também é um conflito autonômico, né? E quando a gente fala que a gente coloca o rosto na água e faz a estimulação, é porque a gente faz aquele estímulo de mamífero, de preservação. É porque tanto golfinho, baleia, peixe-boi também morre afogado, ou sufocado, ou hipóxia, como queira. Ele fica ali varia um pouquinho entre 20 e 40 minutos. A gente fica 1 minuto, 2 minutos. Recorde de apneia estática pela AIDA é 11 minutos, né? 11 minutos é estático, paradinho. Na piscina ali é 11 minutinhos. Tem gente que aspirou oxigênio puro, foi a quase 26, 25 ou mais, né? Então, um exemplo é esse, o conflito. É interessante, né? Porque você está falando de parada cardíaca, o que isso tem a ver com outro? É um conflito. Mas isso não causa, nessa situação, claro, é um conflito autonômico, mas dificilmente vai ter uma morte. Uma coisa mais grave. Uma coisa mais grave. Acontece, o tempo é bandido. Acabou. Nós tínhamos que fazer uns 3 programas para você contar pelo menos uma parte dessas histórias. Que história. Eu vou fazer uma pergunta que você faz toda hora aí, todos os programas. Quem te inspirou? Eu assim, se eu fosse falar quem me inspirou, eu esqueci o nome de pessoas aqui, né? Pega uma ou duas. Não, foram várias pessoas que me inspiraram. E assim, eu dei muita sorte. Quando o Rogério estava falando assim que a gente tem uma missão a cumprir, né? Eu acho que foram muitas pessoas, eu não sei explicar. Eu tive o Davi Spielman, que me ajudou muito, o Dr. Sérgio Timmerman também, o Carlete, eu tive o Roberto Caetano também, que me ajudou muito na época do Bombeiro. Eu tive os professores, tive o grande Marcos Neira, que me deu a oportunidade na USP, que fui professor convidado da USP, mas foi o cara que me colocou na área acadêmica lá em 1998, Marcos Neira Garcia, que me indicou lá para os cursos, aí fui para a FBU, fiquei dando aula para ele, me ajudou. Tive vários outros instrutores, tive Juliano Figueiredo, que é um instrutor excepcional, que sempre te auxilia. Aí teve vários outros agora que eu vou esquecer, né? Mas eu vou tentando lembrar. Professor Fernando
professor Fernando Torres, da Escola Paulista, lá em 1998. Eu assisti a aula dele várias vezes, e eu estava na Escola Paulista fazendo a fisiologia do exercício. Aí uma vez ele me pegou lá no fundão, apontou o dedo assim: por que você fica vindo na minha aula várias vezes, né? Apavorado, assim. E hoje, esses dias, eu conheci o filho dele, e hoje o filho dele é o médico, que é o Gustavo, assim, nossa, o moleque, o menino hoje virou referência no que ele faz, é até diretor da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, e tô com eles todos esses tempos. Meus amigos aí do Resgate, Germã, doutora Aparecida lá, que é uma pessoa excepcional, tem uma paciência danada, explica pra gente direitinho. Meus amigos lá do Sírio, lá, aí tem todo mundo, posso citar o nome, que se eu vou errar o nome delas, eu vou esquecer de uma, vou tomar, e elas são brabas, elas vão pegar no meu pé, mas são todas ali, né, que eu tenho uma grande admiração por elas, assim, é excepcional, acho que o que elas fazem, assim, é excepcional. Lembro quando eu as vi na época do Covid, que eu fui pro Sírio como instrutor, e eu olhava pra cara delas assim, até me emocionava, não podia falar nada, mas a situação que elas passaram. Minha esposa, que me incentiva, meu filho, você, a Márcia, né, são pessoas que me incentivaram. Ai, eu esqueci um monte de gente. Não, falar. não, mas... Foi show. Você me inspira pela a sua garra, a sua capacidade de enfrentar as dificuldades com muita força, de estar sempre disponível para todos os amigos, por ser uma pessoa extremamente feliz e transmitir isso com um brilho nos olhos. E você é muito especial, e eu queria te agradecer por estar aqui com a gente nesse Emergência Entrevista. Foi muito bom conversar contigo. Agora eu tô tendo um conflito. Para o simpático ou simpático? Os dois. Querido, obrigado. Obrigado, cara. Obrigado por todo o trabalho que você tem feito ao fazer entrevistas maravilhosas com pessoas muito importantes da nossa área, e por ser essa pessoa bonita que você é, a família que você tem, o Heitor que está aqui com a gente, a Paty. E o Heitor e a Patrícia só estão aqui por causa de vocês, hein? Imagina que história linda, né? Legal. Bom, temos que encerrar, né? Porque o tempo não é inesgotável, né? Pessoal, estou encerrando aqui esse bate-papo. Eu, especialmente hoje, estou desse lado e eu volto do outro lado, porque a entrevista é com ele. Estamos encerrando, então, o nosso Emergência Entrevista. E daqui a 15 dias voltamos com mais um programa. Até lá, tudo bem com vocês e nos vemos em breve.